a doutora Rose Brandão. Agora o quadro Falando de Saúde. Doutora Rose Brandão, o tema de hoje que vamos abordar com os nossos ouvintes é enxaqueca. Boa tarde, o que é enxaqueca, doutora? Boa tarde, Clevane Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes de Arapiraca News, né? É um tema muito interessante e importante nos dias de hoje, porque está aumentando cada vez mais o índice de enxaqueca. A enxaqueca é uma doença, assim, neurológica, crônica, geralmente tem um fator genético, né? Caracterizada, assim, por uma crise de dor de cabeça muito forte ou moderada, né? E, além dessa dor de cabeça, pode causar náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, sensibilidade a perfumes fortes, a cheiros fortes, sensibilidade ao som. Isso tudo caracteriza a enxaqueca, que é diferente de uma dor de cabeça assim normal, que é leve, que não interfere tanto, né? Porque a enxaqueca é uma alteração, sim, do cérebro, é uma doença. Agora, quais são os sintomas, doutora, da enxaqueca? Existem vários sintomas. É uma dor latejante, pulsante, geralmente unilateral, de um lado só ou dos dois lados, né? Causa náuseas, vômitos, é uma dor insuportável, tirando você assim da sua capacidade de trabalhar, da capacidade escolar. É um índice que está aumentando cada vez mais de ausência no trabalho e nas escolas, na faculdade, né? E piora a dor, geralmente com esforço físico, quem tem enxaqueca, aí geralmente, dependendo do esforço físico, aumenta essa dor. Náuseas e vômitos, um mal-estar geral, como eu falei, fotofobia e fonofobia, que é, assim, sensibilidade à luz e ao som, né? Agora, doutora, quais são os principais gatilhos para desencadear uma enxaqueca? Para desencadear uma enxaqueca, já que você também tem uma predisposição genética para ter a enxaqueca, existem vários fatores, vários gatilhos. Principalmente assim, o estresse emocional, ansiedade, depressão, uma alteração do sono, se você dorme mal ou se dorme muito, pular refeições, um jejum muito grande, um jejum intermitente, variações hormonais, principalmente essas variações hormonais, acontecem principalmente em mulheres, por causa do estrogênio, né? Os estrogênios, eles alteram nas mulheres, principalmente assim no período menstrual, ou antes da menstruação. Já na menopausa, já diminui a enxaqueca, porque os estrogênios já estão mais baixos. E tem certos alimentos também que contribuem para o aparecimento da enxaqueca. Não é que o alimento vá causar enxaqueca, é que a pessoa já tem disposição para enxaqueca e comendo aqueles alimentos, aí aumenta a sua intensidade e a sua frequência, né? Qual é o diagnóstico, doutora? O diagnóstico, geralmente assim, a enxaqueca, ela não tem diagnóstico, né? Ela é assim, o diagnóstico é mais clínico. Se você tem uma dor de cabeça muito forte, intensa, moderada, pulsando, latejante, procure um médico. Porque você pode fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, não vai dar nada, vai dar normal. Aí sim caracteriza a enxaqueca pela história familiar, pelo exame físico, pelo exame clínico, pela história do paciente. Aí caracteriza a enxaqueca. Agora, quais são as causas? Já foi encontrado causas que provocam a enxaqueca ou, de repente, do nada você pode estar com essa doença? Existe várias causas, principalmente genética, porque 70% das enxaquecas é o fator genético, né? Existe, sim, uma predisposição assim, quem já tem disposição, como eu falei, uma luz muito forte, né? Um som muito alto, isso desencadeia a enxaqueca, né? E geralmente a duração, né? A duração geralmente é de 4 a 72 horas,
né? Podendo ser, se for muito leve, podendo ser menos de 4 horas. Mas se tiver numa fase mais avançada, já aumenta para 72 horas ou mais. Você imagina você com uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte por 72 horas, não é? É complicado realmente. Existe uma variação de tipos de enxaqueca, doutora? Existem vários tipos de enxaqueca, né? Os tipos assim mais frequentes, a gente chama assim, aura. Aura é o setor que é mais forte da enxaqueca. Existe o primeiro tipo, sem aura, porque é uma forma assim, que a dor de cabeça vem depois, mas começa a ter náuseas, vômitos, isso é mais comum, é a sem aura. E existe a dor de cabeça, a enxaqueca com aura. Com aura, aí você já vai apresentar náusea, vômito, mal-estar, tontura, a dor é muito forte. E existe a enxaqueca crônica, que é aquela dor caracterizada assim, por crises frequentes. É uma dor moderada, mas assim, é mais frequente. Né? Tem sempre assim, geralmente durante 15 dias, durante um mês. Aí, essa é a enxaqueca crônica. Muito bem, estamos no quadro Falando de Saúde com a doutora Rose Brandão. O tema de hoje, enxaqueca. Tem tratamento a enxaqueca, doutora? A enxaqueca, na verdade, ela não tem tratamento, mas existem formas para diminuir a frequência e a intensidade. Existe a forma, porque a pessoa, quando tem enxaqueca, percebe sim quando vai acontecer, quando vai aumentar. Começa a ficar mal-humorada, irritada, aquela dor leve. Então, existe medicamento para o início da enxaqueca, existe medicamentos para a forma aguda da enxaqueca, que é a áurea, e existe medicamentos para pós-enxaqueca. Mas não existe uma cura da enxaqueca. Agora, diminui sim a frequência. Entendi. Agora, há uma prevenção, doutora, da enxaqueca? Como prevenir? A prevenção, existe prevenção. A gente tem que se prevenir assim. Diminuir, não frequentar ambientes que tenham luz muito forte, diminuir a intensidade da luz, não frequentar ambientes que tenham um som muito alto, diminuir, evitar cheiros fortes, perfumes muito fortes. Essas são as prevenções. E evitar alimentos que você vê que aqueles alimentos aumentam a crise da enxaqueca, como chocolates, frutas. Fruta é maravilhoso, mas, por exemplo, as frutas cítricas, laranja. Quem é que não quer um suquinho de laranja, né? Maravilha, é ótimo, né? Para o organismo, para tudo. Verdade. Mas quem já tem enxaqueca, ela pode aumentar. Né? Caramba, não sabia. Agora, há uma idade específica para a enxaqueca ou independe? Existe uma idade que é mais frequente. É mais frequente no adolescente e no adulto jovem. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer numa criança maiorzinha, num adulto maior, num adulto mais velho. Geralmente, os mais velhos, após os 50 anos, diminuem a frequência da enxaqueca. Não é que não vai ter mais enxaqueca, mas diminui a frequência e a intensidade. Já nos adolescentes e nos adultos jovens, aumentam. Por quê? Por conta da alimentação, aqueles alimentos processados, um exercício físico que está muito em atividade, aumenta a frequência da enxaqueca. Tudo isso contribui para que aumente. Agora, por exemplo, fatores genéticos e biológicos também pode, nesse fato aqui, digamos assim, nesse caso aqui, desses dois casos, né? Que são os dois fatores, genético e biológico, pode aumentar a frequência da enxaqueca? Sim, positivo. O fator maior, como eu falei anteriormente, é a herança familiar. A gente herda só coisa ruim, né? Coisa boa é mais difícil, não né? Meu Jesus amado. E os hormônios? Os hormônios, por isso que é mais frequente em mulheres, pela oscilação do estrogênio. Principalmente a menina, quando vai ficando adolescente, os hormônios estão muito em alta e acontece a enxaqueca. No período menstrual, dependendo da quantidade de dias que fica aquele período menstrual também, aumenta a crise da enxaqueca. Geralmente são esses fatores que
A maior incidência é enxaqueca. São esses 2 fatores. Entendi. E agora, existem fases da enxaqueca também, doutora? Existem fases. A primeira fase é pródromo, que a gente chama. O pródromo é quando a pessoa sente que vai ter a enxaqueca, começa a ficar irritada, mal-humorada, alteração do humor, aquela coisa, não tem um raciocínio correto, fica muito irritada, não consegue trabalhar direito, não consegue fazer as suas atividades laborais direito. Essa é a fase do pródromo, a fase inicial. E existe a fase da aura, como eu estava falando. Esse sintoma, a fase da aura apresenta sintomas neurológicos, como alteração visual, ver como se fossem umas luzes, né? E a pessoa pode pensar que é uma alteração da visão, da vista, que está sofrendo da vista, quando na verdade não é. É uma crise de enxaqueca forte. Pode acontecer, sim, essa alteração visual, ou de um olho só, ou dos 2 olhos, como se visse umas luzezinhas, né? Uhum. Existe também a enxaqueca aquela enxaqueca que é a mais dita, a mais correta. É aquela que apresenta tudo, né? Náuseas, vômitos, tontura, mal-estar. E existe também a fase do pós-drômico, que é aquela fase pós-enxaqueca. O pessoal pensa que isso é besteira. Ele tá com besteira, ele está inventando. Não é. A pessoa sente aquela moleza, aquela fraqueza, não consegue raciocinar rápido, porque a enxaqueca é uma alteração cerebral, é uma inflamação, é uma doença, porque atinge o nervo trigêmeo que está no cérebro. O nervo trigêmeo libera substâncias que vai inflamar os neurônios, que são células do cérebro, e dilatar os vasos sanguíneos do cérebro. Aí é onde tem a medicação para diminuir essa dilatação dos vasos sanguíneos, para que não comprima os neurônios, os nervos do cérebro, para evitar essa dor intensa. Então, a enxaqueca, em resumo aqui, doutora, não é simplesmente uma dor de cabeça, não é? Sentiu qualquer um desses sintomas, o recomendado é procurar atendimento médico, né, doutora? Procurar um atendimento médico, até para diferenciar também o diagnóstico, porque pode vir um AVC, e mulheres que tomam anticoncepcional e fumam estão mais dispostas a ter um AVC. Então tem que procurar um médico para ter essa avaliação. Sem acompanhamento médico, não tome medicamento, pelo amor de Deus. Procure o médico em qualquer que seja a situação. Isso. Doutora, mais alguma orientação que a senhora gostaria de passar aqui em relação a esse tema da enxaqueca? Eu só quero, assim, orientar que qualquer indicação, não precise ter 2, 3 motivos para procurar um médico. Você sentir uma dor de cabeça forte, uma dor de cabeça latejante, procure um médico, porque está aumentando cada vez mais o índice de enxaqueca. Por conta da alimentação, por conta da nossa vida ativa, a gente trabalha mais, as mulheres estão trabalhando, não existe mais mulher motorista de fogão, é muito difícil, toda mulher quer trabalhar. Né? Então, isso contribui. O estresse, ansiedade no trabalho, no seu lar, contribui para a enxaqueca. Então, procure um médico para ter uma avaliação correta. Muito bem, doutora Rose Brandão, que atende também no Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire e em outros pontos também, né, doutora? Isso, no Complexo Multidisciplinar do Tarcísio Freire, na APA como voluntária, que é dos autistas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Associação de Cabos e Soldados, na Associação dos Inativos da Polícia Militar de Alagoas e estou aqui, por aí. Muito bem, doutora Rose Brandão, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui no nosso microfone aberto, no quadro Falando de Saúde. Até a próxima quarta-feira. Obrigada a vocês, obrigada Clevane Henrique, obrigada a todos, né, por ter essa paciência e esse tempo para ouvir um tema tão importante. A sua saúde em dia. Falando de saúde com a doutora Rose Brandão.